Oiê! Hoje eu vim falar um pouco sobre o meu relato de amamentação. Eu vou começar esse vídeo falando que geralmente eu faço um roteirinho e dessa vez eu não fiz, pra mim não esquecer de nada, né? Por isso que eu geralmente faço. E dessa vez não deu, porque eu tô com o nenenzinho em casa e as coisas aqui estão meio doidas, a gente ainda não conseguiu formar uma rotina certinho, a gente tá tentando, então ainda estamos meio perdidos. Mas pra quem não sabe, a gente teve a nossa filha aqui nos Estados Unidos, ela tem 1 mês e meio, vai completar 2 meses logo logo, e a amamentação era uma das coisas que eu tinha mais medo do que o parto, mais medo do que qualquer outra coisa, porque eu sempre escutei falar que a amamentação era pior do que a dor do parto. E aí isso ficava na minha cabeça e eu tinha muito medo de amamentar. Porém, já vou começar falando que amamentar nunca foi o meu sonho. Eu sei que tem muitas mulheres que sonham com isso e não conseguem e se frustram, enfim, mas nunca foi o meu sonho antes de eu ter, né, a nossa bebê Sofia. Eu sempre falei assim que se não desse e eu tivesse que dar fórmula, por mim tudo bem. Muitas pessoas vivem muito bem porque tomou fórmula, enfim, e eu sempre tive isso na minha cabeça. Tudo bem, só que tudo isso mudou depois que eu tive ela. Então, depois que eu tive ela, tudo meio que mudou na minha cabeça, assim. Quando eu entrei no hospital, eles já perguntaram se eu queria dar fórmula, amamentar ou fazer, né, o misto, que era amamentar e dar fórmula. E aí eu falei que eu queria tentar amamentar. Se eu escolhesse a opção da fórmula, como eu falei no vídeo sobre o nosso parto aqui, o relato de parto, que tá muito legal, inclusive, se você não viu, vai lá ver e aproveita. Eu vou deixar o link aqui embaixo e aproveitando esse gancho, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa seu like, deixa um comentário também, que me ajuda. Mas enfim, eles perguntam se eu quero amamentar, da fórmula e tudo mais. Se eu falasse o que eu queria da fórmula ou fazer de forma mista, eles iam já deixar as fórmulas prontas, porque como eu disse lá naquele vídeo, que vai estar aqui embaixo, aqui eles dão tudo no hospital. Então eles dão forma, eles dão tudo, e aí eles meio que preparam o quarto para quando eu saísse da sala de parto, chegasse no quarto, tá tudo preparado pra neném. Eu falei que eu ia tentar amamentar. A amamentação eu tinha muito medo, muito mais medo do que o parto, muito mais medo de qualquer outra coisa. E aí, quando ela nasceu, assim que ela nasceu, eles pegaram ela, foram fazer lavagem e tudo mais, e ela dormiu. Ela não chorou de fome, ela acordou assim extremamente dorminhoca. Os primeiros dias dela, ela só queria dormir. Ela não queria mamar, ela não queria nada, ela só queria dormir. E eles colocaram ela no bercinho, né, e tudo mais, fizeram a lavagem e tal nela. E quando ela deu uma acordadinha, a enfermeira veio e me perguntou: você quer tentar amamentar? E eu falei: quero. Aí ela pegou ela, trouxe ela pra mim, colocou ela no meu peito e eu não consegui. Não consegui fazer ela pegar, ela não sabia, eu não sabia, porque pra quem não sabe, depois de muito estudo, eu fui entender que a amamentação pra nós seres humanos não é uma coisa intuitiva. A gente não sabe fazer e o neném não sabe também. Não é igual aos animais que eles já nascem e já sabem mamar e a mãe já sabe meio que amamentar. Então, eu não sabia fazer ela pegar, ela não sabia pegar direito. E aí foi um caos, ela ficou, tipo, sei lá, minutos no meu peito, ela não conseguia e ela dormiu. E aí depois disso veio uma equipe de amamentação pra me ajudar. Veio um turno de umas 5 pessoas, era uma médica e 4 auxiliares. Auxiliares não, esqueci, as pessoas que estão aprendendo. Esqueci, mas as pessoas que estão aprendendo. Enfim. E aí veio essas 5 pessoas, pegaram ela, conversaram comigo, conversaram com o Felipe, me ensinaram de forma prática e, assim, tiraram todas as minhas dúvidas sobre alimentação. Ensinaram até pro Felipe como o Felipe me ajudava nisso, como o Felipe me ajudava a tirar a boca dela quando ela pegasse errado, estivesse me machucando. Ensinaram o Felipe como ele me ajudava a encaixar ela de forma certa. E me ensinaram a amamentar de várias posições diferentes, como eu segurava, enfim. Falaram sobre a amamentação no geral, tiraram uma foto nossa que eu vou colocar aqui, a primeira vez da gente ali, né, amamentando junto e tal, e que foi muito legal. Daí dessa vez eu consegui amamentar ela, tipo, minutos, e eles me explicaram que, logo ela soltou e dormiu, eles me explicaram que o estômago dela era muito pequenininho, e depois ela ia aumentando gradativamente, né, o tempo da mamada, enfim.
Eles foram embora. Logo depois eu fui pro quarto. Chegando no quarto, ela dormindo. Quando ela acordou, eu tentei dar de mamar de novo. Foi uma briga no início. Pastei um pouquinho pra tentar fazer ela pegar. Mas depois que ela pegou, eu fiquei ali em torno de 1 hora com ela. Depois ela dormiu e tudo bem. Depois de alguns minutos que ela tinha dormido, não durou muito tempo, ela acordou chorando muito. E aí eu falei, cara, será que ela tá com fome? Mas eu, dei 1 hora de peito na minha cabeça. E aí eu peguei ela, tentei mais uma vez, fiquei mais 1 hora com ela no peito. Só que a Sofia, a nossa filha, é muito preguiçosa. Ela ia pro peito, mamava, sugava umas 3 vezes e dormia. Só que na minha cabeça ela tava mamando. Eu não sabia que ela tava dormindo, eu não sabia que eu tinha que acordar ela pra mamar. E aí veio uma enfermeira e me explicou que ela... E quando eu tava dando de mamar, uma enfermeira veio pra fazer o exame em mim, né? Ela falou, olha, ela tá dormindo, você tem que dar uma cutucadinha nela, mexer nela, pra ela acordar e continuar mamando. Eu, então, é isso. Comecei a fazer isso, só que mesmo assim ela é muito preguiçosa. Era muito preguiçosa, agora não. Mas ela era muito preguiçosa, só queria dormir. E aí eu ficava ali 1 hora, 2 horas com ela no peito, ela saía, passava um pouquinho, ela chorava, chorava, chorava. E teve uma vez que ela começou a chorar muito, 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 e eu dava mamar e não adiantava, e eu não sabia o que fazer com ela. E aí eu andando com ela pelo quarto, e nisso entrou uma enfermeira, que era... Uma enfermeira não, uma médica que era especialista em amamentação. E aí ela chegou pra mim e falou assim, olha, vamos lá, vou te ensinar tudo de novo. E aí ela ficou assim, horas com a gente dentro do quarto. Esperou ela mamar, me deitou, me arrumou a posição dela. Eu tava já com o bico muito machucado. Ela trouxe um remédio pra mim. Eu tinha levado pomadinha, mas ela trouxe um remédio pra mim, assim, que foi maravilhoso. Era uns negocinhos de silicone. Não rosquinha, era tipo como se fosse um band-aidão, assim, um band-aid grande de silicone, que eu colocava em cima do peito, com um pouquinho de pomada e, nossa, era um gel que aliviava tanto. E aí, enfim, ela veio, ajudou, passou remédio, ficou com a gente até ela terminar de mamar, ensinou a gente a colocar pra rotar de forma mais rápida e prática, deu vários conselhos, e foi a primeira vez que eu vi a Sofia mamando e meio que, tipo, satisfeita. Mas ela ficou muito tempo, em um peito, no outro peito, um peito, no outro peito, e muito tempo. E depois que a moça foi embora, ela dormiu por muitas horas. E depois, quando ela acordou de novo, querendo mamar, foi a nossa saga mais uma vez. E aí tentava, e ficava com ela um tempão, e aí ela dormia, colocava ela no berço. E aí, até então, ok, na minha cabeça estou fazendo tudo certo, porque eu tava fazendo, seguindo o que a médica tava falando. Então ela ia vir pro peito, ficava um tempão, ela dormia, fazia ela rotar e colocava ela no berço. Só que aí ela chorava muito, principalmente na madrugada. De dia ela já nasceu trocando o dia pela noite. Então de dia ela dormia bastante, na madrugada ela chorava muito. E na segunda noite da gente com ela gritava muito. E a gente já tava assim, eu fiquei 5 dias no hospital no total. E foram quase 5 dias sem dormir. E eu já tava muito exausta. O Felipe muito exausto também. E no último dia, né, que foi o segundo dia da gente com ela no hospital, que eu passei 3 dias em trabalho de parto, 2 dias com ela, no nossa última noite, ela gritava muito na madrugada, e aí eu colocava ela no peito, ela ficava um pouco, colocava pra dormir, ela acordava em minutos gritando muito. Até então que eu falei assim, cara, tem alguma coisa de errado? Peguei o telefone e liguei pra enfermeira, falei, preciso de ajuda. E aí ela veio, eu falei, tem alguma coisa errada com a minha filha? Ela chora muito, eu não sei o que que é, eu tô dando mamar e ela grita muito. E aí ela falou assim, já deu a hora de a gente pegar ela pra fazer um exame. Eu falei, tudo bem. Aí eles levaram ela pra fazer o exame e quando eles voltaram, eles falaram assim pra gente, olha, sua filha tá com fome. Eu falei, mas eu acabei de dar, tipo, 1 hora de peito pra ela. Elas falaram, não, ela tá com fome. Aí eu falei, ok, me dá ela, coloquei ela no peito, fiquei lá mais 1 hora com ela. Teve uma hora que eu fiquei 2 horas com ela. E mesmo assim ela chorava muito. E aí ela falou assim, a sua filha tá com fome? Tipo, aí eu falei, não sei o que eu faço. Aí nessa última noite, que ela tava com fome, eu tava morrendo de dó dela, porque eu tava peito e parecia que não saciava ela. E não é essa história de o leite da mãe não sustenta. Não é que não sustenta, é que eu tinha muito pouco. Era o colostro, mas eu tinha... Colostro, né, que se fala? Acho que é colostro. Não sei, aquele negocinho que você entra, mas eu acho que é. E eu tinha muito pouco. E aí eu
pedir fórmula. E eu não queria dar fórmula, porque ali, quando ela nasceu, que eu coloquei ela a primeira vez no meu peito, tudo aquilo que eu falava que não era meu sonho amamentar, virou. E eu queria amamentar, queria muito amamentar. E aí eu pedi fórmula porque eu não sabia o que fazer. E aí veio a enfermeira, trouxe a fórmula pra gente. E aí foi na madrugada, assim, tava quase amanhecendo. Foi a primeira vez que eu dei uma mamadeira de fórmula pra ela. E ela dormiu, ficou de um jeito que eu nunca tinha visto, assim. Ela ficou extremamente relaxada, satisfeita, cheia, sabe? Assim, a afeição dela de... Até que enfim me deram comida, eu estava morrendo de fome. E aí ela dormiu e a gente conseguiu dormir, conseguiu descansar. E aí logo na manhã eu comecei a tentar de novo. E aí veio uma enfermeira, conversou comigo, falou que não era fim do mundo, da fórmula, que eu poderia fazer a amamentação mista, sempre dar o peito antes e depois, se ela continuasse com fome, eu complementava com a fórmula. E foi assim que eu fiz e estou fazendo até então. E eu saí do hospital, eles me deram umas garrafinhas de fórmula, chegando em casa a gente comprou mais e comecei a fazer dessa forma. Porém, meu peito estava muito machucado, eu sentia muita dor. Fui atrás até pra fazer laser, enfim, mas eu tive medo, confesso. E aí, no terceiro dia, que foi terceiro dia depois do nascimento dela, né, que a gente ficou 2 dias no hospital, veio pra casa, passamos o dia inteiro, dormimos. No outro dia de manhã eu acordei com o peito gigante, assim, muito grande. E aí, com muita dor, muita dor, muita dor, e eu tocava muitas pedras e muita dor. E aí eu falei, apojadora, meu leite desceu. Só que eu já tinha visto muitos vídeos sobre, e eu, mesmo assim, eu não sabia lidar com aquilo, porque doía muito. E aí o Felipe tentava me ajudar a fazer massagem, e eu chorava de dor, assim, eu chorava, eu colocava lá no peito, ela não queria pegar o peito de jeito nenhum. E ela gritava, e eu chorando, e ela gritando. E aí o Felipe assim, meu, você tá sofrendo muito, vamos dar sua fórmula pra ela, para de amamentar. E eu, não, eu quero amamentar. E aí eu e o Felipe meio que entrou em conflito sobre isso. Então foi um momento muito difícil pra mim, no dia da pojadura, e eu chorava muito. Tanto até que nesse dia minha mãe pegou ela, o Felipe me levou pro banheiro, me ajudou a tomar um banho quente pra me relaxar, e eu chorava, assim, passei o dia inteiro chorando. Eu ia dormir chorando. Eu acordei no outro dia chorando. E não só de dor, mas meu psicológico, assim, eu nunca vou conseguir amamentar, porque ela não queria pegar mais meu peito. E aí eu comecei a me sentir culpada porque que eu falava que eu não queria, sendo que eu quero, eu não sabia, e eu chorando muito. Eu acho que foi um dos momentos mais difíceis pra mim, depois da gravidez, depois ali do horário do parto, enfim. E eu sabia que ia ser difícil. E aí eu falava, não, eu não vou desistir. Falaram que eu tinha que tentar pelo menos 15 dias, que depois dos 15 dias fica mais fácil, depois que o leite descer. E aí eu fiz várias massagens, coloquei 1000 vídeos no YouTube, assisti. E as pedras saíram, tirei bastante na bombinha. Nisso eu liguei pra minha assistente, porque quem não sabe aqui eu tenho uma assistente, né? Desde quando eu descobri que eu tava grávida, o Condato aqui, a área que a gente mora disponibiliza para as grávidas e recém-mamães para ajudar em qualquer coisa. Então, nessa hora, eu mandei uma mensagem para ela falando: preciso de ajuda, eu não tô conseguindo amamentar, meu leite desceu, meu peito tá empedrado, eu não sei o que eu faço, minha filha não quer mamar. E aí, ela veio em casa, no outro dia, ela veio em casa, me trouxe fralda, me trouxe vitamina pós-natal, e aí ela me deu várias dicas, sentou comigo, viu como eu tava tirando leite na bombinha, né, pra ajudar nas pedras, me ajudou em questão da massagem, tudo, assim, na pega da neném, em tudo. E aí eu mostrei pra ela que depois da pojadura lá, do leite empedrado e tudo mais, o meu peito só saía muito pouco leite. Muito pouco, muito pouco, muito pouco mesmo. Eu tirava na bombinha, 25 minutos que ela falava que era o tempo que eu tinha que tirar, e saía isso daqui. E aí ela me passou alguns... toma esse chá tal, tem remédio tal que ajuda na produção. Falam que canjica, falam que... Fiz tudo, tomei canjica, tomei o chá, tomei cerveja lá que falaram que era pra tomar, sem álcool, óbvio. Mas a cerveja que ajudava no leite, tem que tomar bastante leite, tem que tomar bastante água, enfim. E mesmo assim, toda vez que ela vinha pro peito, ficava um pouquinho e gritava, chorava, não queria o peito de jeito nenhum. E aí eu descobri por que eu tenho pouca produção de leite. Então,
Resumindo, depois dessa médica, depois eu voltei em outra médica também, que o Condato me ofereceu, né, sabendo que eu estava com esse problema aqui na região. Fui nela, ela viu também a pega e eu expliquei pra ela a minha situação. E aí essa médica me falou a mesma coisa que me falaram lá no hospital. Dá os 2 peitos, quando ela não quiser mais e continuar com fome, complementa com a fórmula. E aí eu falei ok, e me falaram assim, tenta tirar sempre que você der com bombinha pra estimular, quanto mais você coloca ela no peito, mais estimula. E aí ok, fui fazendo tudo que me falavam pra mim fazer. E, resumindo, hoje eu ainda continuo, quase 2 meses, eu ainda continuo tendo muito pouco leite. E eu continuo fazendo da forma mista. Então eu coloco ela no peito, cada vez ela tá querendo pegar por menos tempo, porque fica mais difícil pra ela tirar. Eu acredito que eu tô tendo menos produção de leite. E aí ela já chora querendo uma madeira também, porque meio que eles... ela não teve confusão de bico, assim, de não querer mais pegar, porque tá pegando o bico. A gente trocou uma madeira dela já, a gente dá bico pra ela também, mas, né, chupeta. Mas ela não teve confusão de bico, de não querer pegar mais meu peito por conta disso. Só que ela pega, suga, e quando chega ali em torno de uns 10 minutos ela não quer mais. Acredito que não saia muito mais, porque quando eu tiro na bombinha, é mais ou menos o tempo. Então eu coloco a bombinha, meu peito só pinga leite, não jorra, só pinga. E aí nos primeiros 10 minutos, depois dos primeiros 10 minutos, ele para. Então eu tenho muita pouca produção de leite. E aí esse é o meu problema. E eu já tentei fazer de tudo pra aumentar essa produção de leite, não aumenta. E eu sei que logo o meu peito vai secar, mas eu estou ali tentando e continuando. Então aqui, hoje em dia, estamos fazendo assim, do peito, depois eu sei que ela vai ficar com fome, complemento com fórmula. Falando sobre fórmula, aqui nos Estados Unidos a gente tem um cartãozinho que o estado dá 9 latas de fórmulas, né, de acordo com os meses da Sofia. A gente tem direito de pegar 9 latas por mês de fórmula. Ela já trocou 3 vezes de fórmula, porque teve uma... ela tava com o intestino muito solto, a outra prendeu muito, até a gente mudar para essa terceira e descobrir que ela precisava de um leite para estômagos sensíveis, bebês sensíveis. Então hoje ela toma uma fórmula mais leve. E eu acho que é isso que eu tinha que falar. Hoje ela toma mais fórmula do que peito, mas eu tô tentando até secar, eu vou continuar tentando. Eu sei que logo isso vai acontecer. É um assunto muito difícil pra mim. Era muito assim, o que for pra ser vai ser, e depois se tornou uma coisa muito pesada. Então, falam que mulher tem baby blues, essas coisas. Eu não acho que eu fiquei depressiva pós-parto, nada do tipo. Eu acho que a questão da amamentação foi a questão que mais me pegou e que mais me pega, assim, até hoje, nesse pós-parto. Só que hoje eu tô um pouco melhor, faço terapia, trato na terapia sobre isso, tento, né, não me culpar, mas me culpei muito, chorei muito, me culpo muitas vezes quando eu vejo vídeo na internet do povo lá tirando leite, enchendo as mamadeiras, que eu achei que ia acontecer isso, sabe? Eu falava assim, Felipe, quando eu tiver ela, eu vou tirar leite, vou deixar ela com você pra mim poder ir pra escola, logo minhas aulas voltam. Pra quem não sabe, eu faço inglês aqui, então era o meu mundo perfeito na minha cabeça, que não aconteceu e que eu tento não me culpar todos os dias por isso, mas estamos tentando do jeito que dá. Eu sei que logo não vai dar mais, mas eu fiz o que eu pude. E é isso, eu acho que eu tinha pra falar sobre esse assunto. Então, esse vídeo ficou meio assim, meio bagunçado talvez, porque eu não estava com o meu script, não escrevi antes, que é algo que eu gosto de fazer, que eu sou uma pessoa meio metódica pra isso, de organização, e também ficou meio triste, um pouco, a forma que eu tô falando, porque é um assunto difícil pra mim ainda, que eu tô lidando, mas eu queria muito vir aqui falar sobre isso, porque muita gente me pergunta por que eu não tô mais amamentando, ou quando eu posto uma foto ou um vídeo dando uma mamadeira pra ela, e eu queria falar sobre isso de uma forma mais extensa e me explicar melhor do que se eu fosse lá no Instagram e fizesse um stories e depois sumisse. E é isso, eu acho. Era o que eu queria falar. Então,
se você tiver alguma dúvida, como sempre, eu falo nos últimos vídeos, no final do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar aqui embaixo ou me mandar lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me siga. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário pra ajudar a gente no engajamento. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!